Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo... Roberto Marrone, ele é empresário da construção civil e proprietário de uma produtora de marketing e apresentador e diretor de programas de televisão desde 2007 e um dos coordenadores da Poa TV, Canal 6 da NET. Ele está casado há 25 anos com a Adriana e ambos têm 2 filhos. O Ezequiel, com 20 anos, estudante de engenharia na URGS, e o Moisés, que trabalha com o pai na área de projetos 3D. Vamos receber, então, o Roberto com uma forte salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Prazer muito grande, desde que recebi o convite. Tive a alegria, realmente, de poder sentir-me honrado de poder estar com vocês aqui e compartilhar aquilo que, de certa maneira, eu posso dizer, de uma forma bem objetiva, foi acontecendo ao longo da minha vida. Eu tenho 50 anos, fiz dia 9 de janeiro, e desde que eu consigo fazer, sempre eu busco fazer uma análise, busco fazer uma recapitulação daquilo que, em cada dia, a minha vida, no que acontece na minha vida. E é interessante, alguns fragmentos, e o momento, esse time que a gente está vivendo hoje, ele é importante. Eu tenho convicção que não existe acasos, que nada é o acaso. Eu quero aquilo das experiências que eu vou tendo ao longo do dia a dia, a gente tem a comprovação que não existe acaso. Então eu quero desde já, colocar e pontuar essa questão para cada um que está aqui. Nós não estamos aqui hoje ao acaso. Eu tenho convicção que, por aquilo que a gente diz hoje que Deus move, Ele tem uma vontade, e essa vontade acaba se colocando na nossa vida de uma forma que a gente não espera. Então, não existindo nada ao acaso, hoje, eu tenho certeza que cada um chegou até aqui dentro de um propósito. Dentro disso, a minha vida, eu vou fazer uma breve recapitulação para vocês e contar um pouquinho daquilo que aconteceu. Eu sou filho de um casal que meu pai nasceu na Itália, em Morano Calabro. Meu pai é italiano e veio para o Brasil com 10 anos de idade. Chegou ao Brasil sem saber falar nada, não conhecia o pai dele, veio conhecer aqui no Brasil. O pai dele, em 1937, veio para o Brasil e ele havia sido encomendado na Itália. Quando chegou aqui, ele teve aquela expectativa, eu tenho que contar isso, porque até isso é importante. Meu pai hoje tem 77 anos de idade, assiste os nossos programas todo dia na televisão, hoje está com a gente toda semana. Ele e minha mãe também, minha mãe tem 79 anos, e são um casal muito abençoado. E ele, nessa busca pela identidade dele, de conhecer o pai, chegando ao Brasil, teve uma infeliz surpresa. O pai dele não o reconheceu direito como filho, no sentido de amor, carinho. Ele chegou aqui com aquela expectativa de correr no colo do pai, dar um abraço. E o pai dele disse assim: que bom, você é meu filho, né? Italianão, fechado. Aquela coisa toda, foi difícil. Ele passou dificuldade, não foi fácil para ele. O pai dele, como todo italiano, pensei, vou dar o melhor para meus filhos. Colocou ele nos melhores colégios aqui da cidade, colocou para estudar no Rosário. E ele foi estudar no Rosário, rodou o primeiro ano, rodou o segundo, só falava italiano, não havia um tratamento, e ele começou a ter dificuldades. Por que eu falo dele? Porque ele influenciou diretamente na minha vida. Dentro desse sentido, mais adiante, isso é importante salientar, eu fui descobrir, porque isso fala de um princípio que hoje eu creio, chama-se identidade. Assim como meu pai buscou esse princípio de identidade, eu também, já quando era jovem, eu via meu pai e minha mãe, que cresceram, enfim, meu pai já depois cresceu, superou, batalhando, sendo um lutador na vida, e ele foi passando essas características para a minha vida. Eu tenho um irmão mais velho, até 3 anos mais velho que eu, e meu pai era um batalhador, e foi assim sempre em sua vida, e eu aprendi desde cedo, desde novo, a ser um batalhador. E dentro desse princípio que eu procurei nutrir aquilo que era bom, que eu recebia dele, eu vi que isso era traço de identidade. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa busca por um traço de identidade, eu fui crescendo e vendo, às vezes, brigas, discussões, encrencas que meu pai e minha mãe tinham. Aliás, a gente sabe que não existe família, casal, que não tenha dificuldades, né? E meus pais tinham. E eu, muitas vezes, pequenininho,
Eu era pequeno, isso eu me recordo, essas lembranças, esses flashes na vida, que eu via os dois discutindo e eu ficava, o que eu posso fazer? Eu me metia nessas brigas deles para tentar fazer eles se conciliarem. E eu dizia lá, depois um estava num canto, o outro dizia assim, pai, a mãe quer fazer as pazes contigo. Eu ia lá no outro, mãe, o pai quer fazer as pazes contigo. E aí os dois se olhavam e riam. Eu era pequenininho, assim, sabe, e acabavam se reconciliando ali. Isso aconteceu muitas vezes. E eu vejo que isso tudo era dentro de um propósito. Hoje eu consigo ver isso. O tempo foi passando e eu, como um jovem, eu fiquei meio gordinho na época. E a gente, como jovem, a gente sempre tem aqueles, que cada um aqui sabe o que quer dizer, tem aqueles complexos, às vezes sofre bullying e assim por diante. Então eu ia jogar, era aquele último a ser escolhido no futebol, por ser muito gordinho, o pessoal pegava no pé. E aquilo foi, na minha vida, foi algo interessante, porque depois eu entendi o porquê. E eu cresci com alguns complexos nesse sentido. Eu era muito fechado, muito invocado. E meu pai, nessa tentativa de tirar esses complexos que eu via que eu tinha, muito fechado, muito invocado, me colocou assim, tu tem que fazer arte marcial. E eu fui fazer arte marcial. Aí fiz karatê, fiz taekwondo, até capoeira eu já fui, capoeirista. Então, vocês veem que eu fiz muita coisa nesse tempo. As pessoas dizem, poxa, tudo isso, né? E eu comecei a fazer tudo aquilo. Aquilo me trouxe um pouco de autoafirmação, mas ainda assim não me curou. Eu continuava com os meus complexos, continuava fechado. E dentro de mim mesmo eu disse assim, poxa, eu quero, já comecei na fase da adolescência, eu quero fazer minha vida rápido. Eu via meu pai, quero comprar meu apartamento, eu quero ser que nem ele. Então todo o dinheiro que eu ganhava eu juntava. Sempre fui muito mão fechada, juntava tudo que eu ganhava. Porque eu via que esse era o exemplo. Eu via meu pai, quando ganhava o dinheiro dele, ele separava, pagava os compromissos, juntava para adquirir seus bens. E aquilo, para mim, foi sendo um referencial. Aconteceu que, quando eu já estava com 15 anos, eu estava fazendo o 2º grau, e na época eu conheci uma pessoa, uma mocinha, e ela era de fora, e eu disse, vai ser essa aí que eu vou casar de uma vez, quero ter filho cedo, que eu quero já ser meus filhos, ser meus amigos, e eu tinha a ideia assim, de ter uma família rápido, e já fazer minha vida. E o que aconteceu? Eu, com 17 anos, eu noivei. E noivei, meus pais, tu tá louco? O que tu vai fazer? Noivar com 17 anos? Tu quer casar? Eu disse assim, não, mas eu quero já fazer minha vida rápido. E eu acabei noivando com 17 anos. Bom, o resultado, né? Aquilo, até mesmo a gente entende hoje, quando a gente não ouve muitos conselhos, a gente acaba dando cabeçada. Aquele noivado não deu muito certo. Evidentemente que não era o princípio daquilo que tinha um propósito na minha vida. E o resultado foi que, quando eu fui mais adiante, com 18 anos, eu fui voluntário no Exército, fiz o curso de oficiais, sou oficial da reserva também, e lá, quando eu estava fazendo esse curso, aí que a coisa começou a tomar um sentido diferente. O fato de ter servido a pátria, de ter feito um curso de oficiais, aquilo foi positivo para mim, mas o mais importante foi o que lá dentro aconteceu. Nessa busca toda, eu fazendo o curso, no início eu queria, depois eu não queria mais, mas eu já estava lá dentro, eu não tinha mais como sair. E aí fui fazendo o curso, conheci um amigo, esse amigo, ele me falou de um grupo jovem. Disse assim, olha, tem um grupo jovem ali numa igreja. E eu fui conhecer aquele grupo jovem, né? Era um grupo de oração. Aí fui lá, conheci, e lá eu ouvi falar de Jesus. E aquilo me deixou assim, poxa, eu ouvi falar de Jesus, né? Eu era católico, ia nas missas, enfim, mas aquilo para mim foi diferente. Me deixou de um jeito diferente. Me lançou para uma expectativa diferente. Porque até então a gente tem aquele princípio de buscar a Deus, de ter uma busca ou uma condição religiosa que é normal de todas as pessoas, mas naquele momento que eu fui naquela reunião, e aquilo mexeu comigo. Aquilo me despertou em mim algo. Mas antes disso acontecer, é importante citar um detalhe. Nós morávamos ali na rua Santa Cecília, tinha um apartamento de cobertura, que o pai tinha, e eu muitas vezes me perguntava, eu entrei naquele processo, e hoje eu quero dizer isso para quem hoje está aqui, que talvez já passou por esse ponto, ou esteja passando ainda. Eu me perguntava muito por essa condição de conhecimento, eu sempre fui muito no sentido de buscar o conhecimento da profundidade das coisas. Eu me perguntava, da onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Eu queria saber, eu sempre fui muito físico, gostava da física. Eu entrei na faculdade de engenharia civil também, entrei na URGS, mas antes disso eu ficava me perguntando, poxa, eu me beliscava, disse, poxa, da onde veio a matéria? Né? Eu me disseram, Deus é espírito. Tá, mas se Deus é espírito, por que foi criada a matéria? Eu quero saber, eu quero entender os porquês. E eu fui em busca de respostas. Então eu busquei
era um pirâmide, energia, controle da mente, seja o que for. Eu fui buscando respostas, eu queria respostas. E nessa busca, depois eu fui entender por quê. Nessa busca que eu fui conhecer aquele amigo, eu conheci um grupo de oração, e lá, no primeiro encontro que eu fui no grupo de oração, eu me recordo até hoje, isso é algo que a gente não tem como esquecer, não se apaga da vida. Eu tinha 19 anos, eu fui naquele grupo de oração e na reunião entrou um rapaz, que eu não sei quem é, nunca vi na minha vida. E ele disse para mim assim, Beto, meu nome é Roberto, né? Me chama de Beto. Beto, Deus me disse que tu é um atalaia. Eu não entendi nada daquilo, absolutamente, nem sabia que linguagem era essa. Atalaia, o que é um atalaia? Meu Deus, eu não sei nada disso. E passou o tempo, aquela colocação ficou como um enigma na minha vida. Não havia uma resposta para aquilo. Mais outra questão. Eu fui aprendendo que as perguntas que vão surgindo em nossa vida, elas são estimuladoras da nossa vida. O nosso processo de caminhar é dado por perguntas e não só respostas. Mas quanto mais perguntas temos, mais em busca das respostas, a gente acaba indo. E foi o que aconteceu comigo. Então, nesse processo, nesse ínterim, é que Deus começou a trabalhar já o meu coração. Dando um desejo, dando uma vontade de que eu, enfim, caminhasse na direção dele. E aí, com 19 para 20 anos, já nesse processo que eu comecei de perguntas, de respostas, enfim, de perguntas interiores, e respostas que Deus começava a trazer à minha vida, é que eu comecei a conhecer o porquê da minha, ou como se formou a minha identidade. Então, eu comecei a entender realmente o processo, da onde eu vim, o que eu estava fazendo aqui e para onde eu vou. Talvez hoje pessoas se perguntem, e nós hoje temos, até em nosso programa, sempre eu costumo falar sobre isso de um modo bem objetivo. Uma palavra bem objetiva. Se a pessoa sabe hoje, e eu buscava através do conhecimento, eu sempre saliento isso também é importante, eu buscava dentro do conhecimento humano essa resposta. E eu comecei a entender, estudar o conhecimento humano, aquilo que o conhecimento do homem hoje, a parte humanística, ela fala sobre isso, né? Então, seja pela psicologia, pelos aspectos normais da ciência, enfim. E nós somos até hoje pessoas que buscam através da ciência, entendendo que a ciência contribui para nos trazer respostas também. E eu consegui encontrar. Gradativamente essas respostas foram vindo. Mas o que mais eu entendi foi que, usando a ciência natural, eu não conseguia encontrar todas as respostas. Aliás, ninguém consegue, né? A gente tem hoje o relato de grandes cientistas, os que marcaram e marcam a história hoje, todos eles chegam a um ponto que eles se rendem. Diz assim, poxa, a partir daí eu não sei mais. E esse ponto de interrogação é que foi me levando, e foi levando cada vez mais a nossa vida a conhecer uma verdade. E essa verdade foi vindo ao nosso coração, eu digo a minha vida, de um modo bem íntimo, bem pessoal. Dentro da minha casa, até então eu vivia com meus pais, começaram a acontecer transformações. Eu não me dava direito com meu irmão 3 anos mais velho que eu, era muito ele na vida dele, eu na minha. O processo que começou a acontecer em minha vida, de transformação, começou a fazer com que o nosso relacionamento de irmãos mudasse. E eu comecei a me dar extremamente bem com ele. Nos tornamos irmãos amigos, irmãos companheiros. E até hoje temos esse relacionamento. Então, na verdade, essa busca por respostas, essa busca que havia, que eu hoje entendo isso, na época eu não entendia direito, porque isso surgiu de uma forma tão intensa na minha vida. Apenas o que eu sabia é que alguma coisa me movia a buscar respostas. Alguma coisa me movia a ir em busca de algo que pudesse realmente fazer a diferença na minha vida. Tudo que eu pensava é, eu não estou aqui por acaso. Eu me perguntava os porquês que as pessoas hoje têm que fazer todos a mesma coisa. Por que nós nascemos, constituímos uma situação, estudamos, trabalhamos, casamos, temos família, e depois envelhecemos, morremos. E esse ciclo parece... tem que haver um sentido. Ele não pode ser apenas calcado em si mesmo. Deve haver um porquê. E essa busca por esse porquê é que foi aumentando dentro da minha vida de uma forma que essa resposta depois começou a se fazer tão presente e tão significativa. E dentro disso, então voltando nessa questão, com 19 anos, eu fiz o curso de oficiais, concluí o curso e fui fazer um estágio. No Exército existe um estágio já de oficiais numa cidade que a gente escolhe. Eu fui para Itaqui, lá na fronteira do estado.
E lá naquele momento, é importante dizer isso também, como existem situações na nossa vida que são extremamente pontuais. Eu diria que são cruciais. Naquele momento, era uma divisão na minha vida, era uma encruzilhada. Eu escolheria um caminho ou outro. Eu tinha condições de seguir carreira militar, continuar lá em Itaqui, na fronteira, e depois abrir para qualquer outro lugar. Ou então eu voltaria para Porto Alegre e me desligaria do Exército. E na época, já nessa época eu tinha 20 anos, foi em 85, eu decidi então voltar para Porto Alegre e me desliguei do Exército. Chegando aqui, eu intensifiquei a minha busca. Aquela busca que tinha começado com 19 anos, quando eu cheguei aqui com 20 anos, comecei a intensificar a minha busca. Comecei a frequentar às quintas-feiras à noite, sempre uma reunião. Uma reunião onde o pessoal se reunia, pessoas de mais idade, não só jovens, começaram a se reunir para buscar a Deus. E aquilo começou a agir, a transformar a minha vida de um modo cada vez mais significativo, mais intenso e mais real. Uma das coisas que eu sempre coloquei e pontuo é que a nossa busca, ou a busca que nós temos, ela tem que produzir uma resposta objetiva. Ora, se a nossa busca é teórica e as respostas são teóricas, nós não temos como comprovar se aquilo é verdadeiro ou não. Na verdade, pelo aspecto científico até mesmo, nós temos que ter respostas pelas provas. Então, eu particularmente tinha essa condição de dizer, olha, eu quero ver acontecer. Porque depois eu fui entendendo que as respostas vêm quando nós buscamos. As respostas são naturais à busca que nós temos. Então, com 20 anos, eu comecei a buscar intensamente, e já em seguida, na igreja, eu comecei a participar de uma igreja. Lá na época, a liderança viu que eu já era um jovem diferente, eu buscava levando muito a sério. Eu comecei a buscar Deus de uma forma muito intensa, e as vitórias começaram a vir. Com 21 anos, eu entrei na faculdade, porque aí todo mundo dizia, poxa, esse cara está alienado. Mas aí eu fiz a faculdade, passei na URGS para engenharia civil, depois mudei dentro do curso para arquitetura, cursei a faculdade de arquitetura, mas em meio a isso, eu fiz concursos públicos, passei num concurso na Copesul, 42 mil inscritos, eu me classifiquei entre os primeiros, trabalhei no polo petroquímico. Na época eu pensava, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu queria ser piloto de avião, só pensava assim, se pudesse ser astronauta, eu queria ser. Qualquer coisa que fosse, eu digo, Senhor, eu quero mais, eu quero crescer. Eu quero buscar as respostas que tu tem para a minha vida. E nesse ínterim, Deus foi falando comigo. Deus foi falando no meu coração. As respostas começaram a vir gradativamente. Só que chegou um momento da vida que aí eu já tinha tinha tomado um rumo para uma situação de uma vida secular. E nessa busca por respostas, Deus foi me mostrando cada vez mais as coisas. E aí, em 1989, eu conheci, já estava com 23 anos, em 88, eu conheci a Adriana, a minha esposa, né? Pode ficar de pé, minha esposa, minha amada aqui, a Adriana. Que bênção, e nós nos conhecemos. O conhecimento que eu tive com ela foi muito interessante, foi algo marcante também. Foi algo marcante, foi algo muito especial. Algo interessante é que o meu tio, o irmão do meu pai, é casado com a irmã da mãe da Adriana. Então, nós não éramos familiares, mas os familiares se cruzaram, né? E ela estava na praia, na casa do meu tio, e eu fui passar um fim de semana na casa dos meus pais, e nós nos encontramos, a gente marca até hoje, naquela esquina onde ela estava ali sentada no varandado da casa, eu passei, e eu digo, eu vou dar uma conversada com ela, vou falar de Jesus para ela. E nesse momento, eu fui falar de Jesus para ela, eu disse assim, olha, tu vai me achar meio, com todo respeito, vai me achar meio louco, eu sou diferente. Não te apavora. Eu disse, não te apavora, eu sou diferente. Eu disse, mas como assim diferente? Eu disse assim, não, é que tem algumas coisas que eu estou buscando de Deus na minha vida que faz diferença, que tem que fazer a diferença. Eu tenho princípios, eu sou idealista nisso. E eu disse para ela, se tu quer, eu te falo. Ela disse, eu quero conhecer. E eu disse assim, olha, se tu quiser, eu vou orar sempre aqui. Aí eu saía para orar lá nos cômodos, na praia, para orar. Eu saía para orar nos cômodos, eu disse assim, se tu puder me levar, eu vou junto. E eu disse, não, tudo bem, então vamos lá. Combinamos e fomos juntos. Passei na casa onde ela estava e fomos orar. Chegando lá na oração, ela daqui ela poderia falar. Na oração que nós fizemos, eu nunca esqueço, foi o que marcou a primeira vez que nós estávamos conversando e orando juntos. Ela desandou a chorar, mas desandou a chorar como... Foi algo muito forte. E ela chorou imensamente. Eu não entendi direito porque ela estava chorando tanto.
Eu orei sobre ela. E ela disse, depois fui saber da vida, ela não sabia. O meu sogro, ele era alcoólatra há muito tempo. O pai dela bebia e ela não tinha um relacionamento legal com o pai, não. Era um relacionamento complicado. E falta de perdão, todo aquele processo que muitos aqui sabem. E naquela hora ali eu não entendia por que estava acontecendo tudo aquilo, mas eu só entendi que havia um propósito. E naquele momento nós oramos juntos e o coração dela saiu leve, leve, leve daquela oração e ela chegou em casa diferente. Ela chegou em casa transformada, mudada já naquele sentido. Aquele sentimento ruim que ela tinha com o pai saiu. E ela começou a amar o pai dela, começou a dedicar atenção para o pai e para a mãe, de uma forma mais intensa. E nós começamos um relacionamento. Isso foi em 88. E nós nos relacionamos, namoramos durante 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio nós noivamos. Aí já minha vida estava totalmente fixada, fortalecida dentro de um princípio, dentro de um alvo, dentro de um propósito. E com 23 anos, nós noivamos com 23, no 23 eu conheci ela, com 24 anos e meio, nós noivamos e com 25 anos eu casei. Nós casamos em 1990 e foi interessante porque dentro do meu princípio de fé, de busca, eu sempre digo hoje para os jovens, né? Tenho 2 filhos jovens, está aqui o Ezequiel. Ezequiel, levanta a mão, filho. Pode ficar de pé, filho. Vocês vão entender por que agora. E o outro Moisés, fica de pé, Moisés, por favor. Pode ficar de pé, filho. Ele é encabuladinho. Mas um tem 20 anos, outro tem 15. O que aconteceu? Quando eu realmente entreguei minha vida nesse sentido, para essa resposta que Deus estava me dando, a gente usa essa expressão, nós buscarmos a Deus e realmente nos rendermos a Ele, isso eu comecei a fazer. Eu fiz um propósito com Deus. O que é um propósito com Deus? É um objetivo com Deus, é um alvo com Deus. E eu entendia que esse compromisso, Deus se agrada de coisas sérias, de compromissos sérios. E eu fiz um compromisso com Deus, sozinho, por vontade própria. Não porque alguém me induziu, alguém me falou. Eu disse, Deus, eu quero te servir e agradar o teu coração. E a única coisa que eu quero é ter filhos abençoados. Filhos que honrem ao teu nome e sejam meus amigos, que sejam companheiros. Que eu possa nutrir sempre um testemunho. E eu pedi para Deus isso. E eu fiz um voto. Eu digo que eu quero viver uma vida reta, quero fazer um voto de santidade, de castidade, até me casar. E nós, então, eu e a Adriana, nos relacionamos durante 5 anos, sem manter relação, durante 3 anos, aliás, sem manter relação sexual. É bem interessante dizer isso. E eu fiz isso com a Adriana. Nós fizemos um propósito com Deus de até casarmos não termos relação. E quando a única coisa que eu colocava para Deus, Deus, eu quero entregar isso para Ti, para que quando eu tiver filhos, nós tivermos nossos filhos, eles sejam bênçãos, eles sejam exemplos, sejam realmente filhos queridos. E as pessoas diziam para nós, porque nós éramos muito posicionados e tínhamos uma vida bastante aquela coisa que choca um pouco às vezes por alguns, e assim, poxa, vocês parecem ser muito religiosos. Nós não queríamos ser religiosos, apesar de passar às vezes essa imagem. E as pessoas diziam, e se os filhos de vocês não quiserem seguir o caminho? Eu sempre entendi uma coisa, Deus, eu estou fazendo isso de coração, eu e ela. Eu tenho certeza que meus filhos não vão ver isso em nós, porque eles vão ver que nós somos verdadeiros. A gente busca fazer as coisas de verdade. Então aquela ideia do filho não se agradar de como o pai é, e às vezes o filho segue por um caminho totalmente diferente, eu disse, eu não cogito essa hipótese, eu não acredito que isso vai acontecer conosco. E alguns céticos diziam, se vocês estão sendo, vocês vão querer socar a goela abaixo, criar os filhos dentro com rédeas. Não, nós não somos assim. Nós vamos instruir nossos filhos. E aconteceu isso. Nós, então, casamos em 1990. E por inspiração nossa, nós ainda consagramos a nossa primeira noite a Deus. Nós viemos para casa depois do casamento, oramos juntos, já consagramos a Deus a nossa noite. Foi algo indescritível, né? E depois de 4 anos e meio, quase 5 anos, nasceu o Ezequiel. E o Ezequiel ele nasceu, nós estávamos esperando, a Adriana ficou grávida, nós estávamos esperando ele para fevereiro, mas Deus quis que ele nascesse no dia do meu aniversário. Né? E quando eu estava fazendo 30 anos, nasceu meu primeiro filho. Né? Nasceu Ezequiel, todo mundo dizia a carinha do pai, né?
Carinha do pai. Sempre o homem gosta de dizer assim, aquele é a carinha do pai. E nasceu Ezequiel, quando eu fiz 30 anos. Mas a história não estava completa ali, né? Ele cresceu sendo meu amigão, assim, aquele companheirinho crescendo. Depois de 5 anos, 4 anos e pouco, engravidou a Adriana de novo. E nós tivemos o Moisés. E nós estávamos esperando o Moisés também para fevereiro, comecinho de março, ela ia completar os dias, mas o Moisés estava sentado e não tinha, o Ezequiel foi parto natural, mas aí o Moisés estava sentado e provavelmente se não acontecesse uma virada ia ter que ser cesariano. E nós estávamos esperando ele, mesmo assim, eu digo, vamos esperar naturalmente que aconteça, para que quando for feita a cesariana, tudo proceda naturalmente. Mas nesse meio tempo também, dia 9 de janeiro, de novo, Deus quis que viesse Moisés, e os dois nasceram no mesmo dia que eu. Os dois. Olha, para mim isso não é um acaso. Eu estava entendendo que aquela oração lá atrás, que aquele voto lá atrás estava fazendo sentido. Eu estava vendo uma resposta. Eu estava conseguindo compreender respostas de Deus. Mas até ali, então, era tudo um trilhar e não estava tudo completo. Nós estávamos já no ano 2000. Em 1998, 97, ainda voltando um pouquinho, nós tínhamos um trabalho social, nós gostávamos muito de ajudar as pessoas. A minha esposa é pedagoga, fez também faculdade na URGS, e nós gostávamos muito de ajudar as pessoas. Eu tinha já começado o trabalho forte na área da construção e estava prosperando bastante. Isso foi uma bênção também de Deus. Em 95 construí um prédio ali no Menino Deus, na Praia de Belas. Deus abençoando, nós crescendo e tudo ótimo, as coisas indo relativamente bem, né? Nós prospectando crescimentos e ajudando muitas pessoas. Isso aqui a gente pode falar de uma forma mais objetiva. A palavra de Deus diz que a gente não saiba uma mão que a outra dá, e a gente nunca procurou usar isso para a nossa glória, a gente não busca isso não. Mas o fato é que a gente começava a ver que Deus era tão generoso, tão tremendo, e quanto mais nós abríamos no sentido de ajudar as pessoas, mais de uma forma ou outra aquilo voltava para nós. Não é que nós buscássemos isso, aquilo era uma lei natural de Deus. E dentro dessa condição, nós ajudamos um trabalho lá longe, em Sertão Santana, com o desafio de crianças e jovens drogados. Ajudamos muito o trabalho lá. Mergulhamos no trabalho, ajudamos direto o trabalho. Durante anos, o Ezequiel era pequeno, nós levávamos ele no inverno, todo fim de semana nós íamos para lá. E eu ajudei o trabalho lá, no sentido de ajudar crianças de rua. A Adriana acabou escrevendo um livro junto com a senhora que lá comandava, que é a irmã Noemi Alves da Silva, e foi algo maravilhoso, uma experiência de vida tremenda. Então, Ezequiel se criou, na década de 95 até 2000, Ezequiel se criou no meio daquele contexto. E nós começamos, em 1997 para 98, um centro de triagem aqui em Porto Alegre, para abrigar crianças de rua e jovens com problemas de drogas. E foi um trabalho maravilhoso. Nesse acontecimento, muitas pessoas começaram a transformar a sua vida também, pelas respostas que Deus começou a dar. Então foi algo maravilhoso, algo indescritível. Mas nem tudo é, como diz assim, nem tudo é perfume nas rosas, nem tudo são pétalas, também tem os espinhos. E as dificuldades que a gente passa, a gente sempre prega isso hoje. Nós passamos por lutas, por dificuldades, e hoje nós entendemos que nós não pregamos que uma vida com Deus é apenas mar de rosas, não é só aquela condição de experimentar somente situações positivas. Hoje nós ensinamos pessoas a lutarem, a vencerem. E meus filhos hoje sabem disso. Nós passamos um momento da nossa vida, e isso faz parte do capítulo da nossa vida, né? De momentos da nossa vida, que eu tenho certeza aqui que muitos empresários e homens de negócio, mulheres empresárias, mulheres também que são de negócio, enfim, passam por experiências dessa ordem. Nós temos, a Bíblia diz, depois a gente entendendo esse contexto, que existem os montes e os vales. E a vida não é cheia só de montes, é cheia de vales também. Mas os vales são os locais de batalha, são os locais de luta. E nós passamos por isso também na nossa vida. Então, em todo esse processo de caminhada, né, do meu processo já desde que eu entreguei minha vida para Deus e comecei já no trabalho, crescendo profissionalmente, eu comecei a passar por crise financeira também. Eu cometi algumas falhas administrativas e eu dizia assim, eu mesmo passei por um processo e eu quero colocar isso de uma forma muito especial. Em 2002 para 2003, eu estava com uma vida bem estabilizada, morava aqui no bairro Teresópolis, no São Caetano, não sei se alguns conhecem, e tinha uma casa ali muito ampla, vista panorâmica para toda Porto Alegre,
Nossa casa era muito grande, mais de 450 metros de área. E nós tínhamos uma vida muito estável. Mas por não me aperceber de situações e por descuidos, eu acabei passando e entrei numa crise financeira. E quando a gente entra numa crise financeira, o que acontece é que a gente perde um pouco o senso da direção, para onde eu vou. E se a gente, nesses momentos, não buscar uma orientação específica e profunda, a gente comete erros, e eu cometi. E quando chegou em 2003, a porta que se abriu para mim era, como eu tenho cidadania europeia, era eu ir para a Europa. Eu fui para a Europa, morei um tempo em Londres, e nós fomos, eu levei a família inteira, né? Não fui sozinho. Mas foi um processo de restauração na minha vida. E aí eu entro em outra parte que eu quero salientar agora. A restauração que Deus faz. Porque nós temos momentos que você pode estar bem, depois passa por um momento ruim. Talvez aqui alguns hoje estejam experimentando isso. E depois eu passei por esse momento difícil em que eu tive que buscar um processo chamado de reforma. E eu sempre faço a pergunta hoje, é mais fácil construir ou reformar? O que é mais fácil, construir ou reformar? Olha, é mais fácil construir, né? Reformar é muito mais difícil. Nós sempre salientamos, nosso querido Humberto também é engenheiro civil e sabe na parte que tem mais pessoas aqui que possam trabalhar na área da engenharia. Uma das coisas mais difíceis, você pode restaurar qualquer situação numa obra, seja ela de decoração, acabamento, instalações, mas tem uma área que não dá para restaurar, ou que é muito complexo a restauração, que são as fundações. E se algo foi feito errado na fundação, olha, o melhor resultado é desmanchar tudo e fazer tudo de novo. E fazer tudo de novo. E sabe o que acontece quando desmancha tudo? Fica aquele monte de caliça. Você sabe que é aqueles entulhos para tudo que é lado, né? Foi isso que começou a acontecer na minha vida. E doeu. E dói. Mas faz parte. Eu quero dizer para ti hoje que está aqui, que talvez esteja passando, ou já passou e tentou fugir dessa parte. Sabe? Porque às vezes a gente faz, sabe o quê? Sabe quando começa a rachar uma parte da vida da pessoa? Às vezes ela pega e diz assim, vamos botar uma massinha ali, bota agora esse expansivo que não mostra, e tapa e bota uma massa lá, e pinta de novo. Sabe o que vai acontecer? Passa 6 meses, 1 ano e racha de novo, porque o problema está lá embaixo. Então, tem que consertar o alicerce. Tinha que consertar o meu alicerce. E Deus fez eu ir lá para a Europa para isso. E quando eu voltei da Europa, eu voltei transformado. Eu voltei enguisado. Foi algo maravilhoso. Eu me lembro até hoje, meus filhos, o Ezequiel tinha 8 anos. O Moisés tinha 3 anos. A Adriana também é jovem até hoje, né? A Adriana tem 45 anos. E Deus, Ele foi ensinando. Na época aqui em Porto Alegre a gente tinha carro. Aqui a gente acostuma, carro para cá, carro para lá, vai para lá de carro. Quando eu cheguei lá na Europa não tinha carro, então era difícil. E na época o Ezequiel ficou doente. E tem frames da nossa vida que a gente não esquece, né? Então ele ficou doente lá, é frio. Estava neblina, chovendo. E eu tinha que levar ele no hospital, no médico. Ele ficou muito gripado. E não era fácil. E eu saí com ele abraçadinho, na chuva, pode dizer, com guarda-chuva. Mas a gente lembra daquilo porque Deus estava tratando a gente. Tratando o meu coração. Um processo de restauração. Então eu saliento para ti que está aqui nessa noite, que talvez esteja passando por esse momento na tua vida. Porque as experiências edificam a vida da gente. A experiência que eu vivi ainda, eu considero que eu estou nessa fase de meia-idade, essas experiências acrescentaram profundamente na minha vida. Então, eu quando voltei da Europa, voltei diferente. E voltei com sonhos. E Deus começou a trabalhar os meus sonhos, porque eu havia me frustrado. Eu estava carregando agora já um peso de frustração. Eu digo, eu não me perdoava. Como é que eu errei? Eu sei que tem pessoas que passam por isso. Como é que eu fui errar? E é tão difícil, às vezes é mais fácil tu perdoar alguém do que perdoar a si mesmo. Eu não conseguia me perdoar. Eu me sentia culpado por ter tido problemas de todas as ordens, ter fraquejado, administrado mal a minha vida, perdido quase tudo que eu tinha. E eu disse, poxa, como é que eu fui errar? Eu era um cara tão rigoroso comigo mesmo e ser um exemplo para os outros, e agora eu estava ali quase quebrado. Mas eu entendi que aquilo era um processo de tratamento na minha vida. Fazia parte de um projeto para a minha vida. Porque a gente não pode pensar que as coisas só têm que ser boas sempre. Elas passam e a gente passa por momentos em que a situação não vai bem. E nesse momento eu comecei a buscar a transformação, ouvir de Deus. E uma das coisas que eu busquei, eu saliento para vocês, foi ouvir bons conselhos.
Deus começou a colocar pessoas certas no momento certo na minha vida, para ouvir como verdadeiros amigos. E eu comecei a fazer algumas amizades pontuais, que realmente me ajudaram muito. Naquele momento que a gente está literalmente quebrado, sem saber qual direção tomar. Eu passei essa fase, não foi fácil. Eu sei que muitos aqui podem já ter passado ou estejam ainda passando situações dessa ordem. Ou você tem alguma pessoa que você conhece que está também passando por essa fase. É uma fase muito difícil. Não é fácil. E nesse momento todo da minha vida, eu fiquei para baixo. Eu sempre fui um lutador, mas eu era um lutador com a guarda baixa. E levei muita pancada. Foi difícil, foi complexo, mas naquele processo ali, Deus foi trabalhando a minha vida para que eu conseguisse levantar de novo a expectativa e os sonhos de fazer com que as coisas mudassem. E gradativamente Deus foi me trazendo de novo a condição de sonhar, de ter expectativa de que as coisas poderiam ser refeitas. Mas eu passei por uma fase, a gente usa a expressão, conhecendo as Escrituras, que passam por aquele período, às vezes, de 7 anos de vacas magras. Eu passei um período assim. E no momento que eu passei, uma das fases mais difíceis, eu vou salientar isso aqui nesse depoimento, que faz parte. Em 2008, foi o momento quando anunciaram nos Estados Unidos a queda dos Estados Unidos em termos econômicos, todo aquele problema econômico que houve. 3 meses antes de anunciarem a queda dos Estados Unidos, eu estava para ir para os Estados Unidos. Eu estava já prospectando, já havia acertado minha ida para os Estados Unidos, aqui as coisas estavam difíceis. Eu trabalho na construção e as portas não estavam legais, e nos Estados Unidos se abriu uma porta boa financeiramente. Eu disse, bom, se é essa a direção, e coloquei aquilo diante de Deus. As situações indicavam assim, olha, financeiramente é interessante, mas em termos familiares é complexo. Minha família não ia poder ir junto, eu tinha que ir sozinho. Ia ficar 1 ano sozinho nos Estados Unidos. E eu disse, agora, o que eu faço? E praticamente era em torno de maio de 2008, eu estava naquela situação, vou ou não vou para os Estados Unidos, vou ou não vou, e eu fui falar com um conhecido, um pastor muito amigo, já um ancião aqui na cidade, e ele disse assim, olha, Roberto, eu vou te dizer uma coisa, tu precisa agora realmente deixar Deus tomar conta da tua vida, porque até então tu sempre reage, tu nunca deixa Deus ser o Senhor na tua vida. Eu ouvi aquilo, eu não contradisse ele. Eu só baixei a cabeça e disse, o Senhor está certo. Eu respirei e fiz... E suspirei e disse assim, Deus, eu não vou agir mais por mim mesmo. Porque se eu fosse agir por mim mesmo, eu pegaria o avião e ia embora. Porque aqui eu não tinha outra situação a não ser humilhado. E como a gente tem aquele orgulho, entre aspas, de não pedir emprestado, de não ficar numa situação horrível, eu digo, é melhor eu lutar por mim mesmo lá fora, adquirir condições e voltar para cá de cabeça erguida. Era isso que eu ia fazer, mas Deus estava dizendo, não, tu vai ficar aqui. Eu disse, eu não entendo isso, eu não consigo entender. Não passaram 3 meses e aconteceu a quebra dos Estados Unidos, e se eu tivesse ido para lá, teria sido uma tragédia. A perspectiva era extremamente boa, mas se eu tivesse ido, nada teria dado certo. Deus tinha mostrado que Ele estava com a verdade. Quando eu fiquei aqui, passados mais algumas semanas, eu fechei um negócio. Eu fechei um negócio tremendo e Deus abençoou ricamente a minha vida. Esse negócio que eu fechei, eu faço questão de salientar esse detalhe. O Ezequiel tinha, na época, 11 anos. Ele estudava no colégio, nós moramos na Zona Norte. E nós morávamos do lado de uma distribuidora de chocolate, bala, pirulitos, essas coisas. Um distribuidor, um centro de distribuição do lado. E um belo dia ele disse assim, pai, consegue um dinheirinho, eu vou ali comprar umas balas. Eu disse, que legal, vai lá, pega e compra. Ele foi lá e comprou uns chocolates, balas, pirulitos. Aí quando eu vi lá, eu e a Adriana vimos, ele estava fazendo uns pacotinhos. Eu disse, o que tu vai fazer? Ele disse, não pai, eu acho que eu vou vender no colégio lá, os meus amigos. Né? Disse, é mesmo? Eu disse assim, tá bom, vai lá, não tem problema isso? Não. E ele fez os kitzinhos, foi e vendeu a primeira leva. E deu o dinheiro, já comprou, mas comprou dobrado e começou a vender, e foi. E eu disse assim, o negócio dele, e ele todo dia pegava lá os kitzinhos e fazendo dinheirinho, 11 anos. Fazendo dinheirinho, já separando e comprava mais, investia. E aí fez, foi. Chegou passado 1 mês, quase 1 mês. Nós, na época, tínhamos reunião já na nossa comunidade. E ele disse assim, pai, hoje eu preciso ir lá na reunião. Disse, mas hoje a gente não estava muito a fim de ir, não, pai, mas hoje eu preciso ir. Eu falei, por quê? Disse assim, não, pai, que hoje eu tenho que entregar
o meu voto que eu fiz com Deus. Eu disse assim, como assim você fez um voto com Deus? Não sei de nada, 11 anos. Fez um voto com Deus. Aí eu disse assim, fez um voto com Deus? Ele disse assim, tá, mas então, tu quer contar para o pai o que tu fez, né? Não, mas aí ele disse assim, não, pai, eu fiz um voto. Naquela semana, antes de acontecer aquele negócio que eu falei, eu estava numa situação assim, daquelas que você sabe, você que é empresário sabe, quando parece que vinha assim, avoluma todas as contas para pagar, e as portas se fecharam, e disse, de onde é que eu vou tirar? E eu não sabia realmente, mas eu estava, alguma coisa Deus pode fazer. A gente sempre confia, a gente se vira daqui e dali, e diz, Deus vai prover de algum lugar, mas eu não sabia de onde. E aí o Ezequiel disse, não, naquele domingo eu vou ter que ir, pai. Nós vamos lá então, tá, vamos lá, filho. E ele pegou, na época ele tinha juntado, ele ganhou em um mês R$200. Em 2006 ele ganhou R$200 vendendo chocolatezinho, bala e pirulito. Dele, ele fez por iniciativa dele. Aí disse, pai, então tu vai botar ali, dentro de uma ideia, né, filho, tu vai fazer um voto, não sei nem de quanto. Disse, não, pai, eu vou botar tudo. Eu disse, o quê? Tu vai botar tudo? Não, meu filho, não, só. Aí eu me disse, não, filho, não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus, teu dinheiro, teu esforço, tu vai dar tudo, né? Aí disse, não, pai, é que eu fiz isso. Tá, filho, então fazer uma coisa, me conta aqui uma coisa. Tu está fazendo isso, tu pode dizer para o pai o que tu está querendo? Porque de repente Deus pode, né? Sabe como é que é? Tu vai dar teu tudo e eu vou te ajudar também. Aí ele disse assim para mim, não, pai, eu fiz isso para Deus abrir uma porta para ti ainda essa semana. Pá! Quando ele disse aquilo, eu estava vendo que ele não estava pensando nele, ele estava só pensando na gente. Ele estava pensando naquilo que Deus ia prover para a nossa família. E aí vocês vão achar o mais... É a realidade, gente. Na terça-feira, aquilo foi domingo. Terça-feira, uma pessoa que eu não falava há 10 anos, eu tinha vendido uma casa há 10 anos, ele me liga. Ele disse, ô Marrone, estava te procurando, eu não te achava. É mesmo? É. Mas preciso muito falar contigo. Eu disse, que legal. Eu estou com dinheiro aí, quero investir. Eu disse, legal, né? Então tá, vou na tua casa aí. Terça-feira eu fui na casa dele. Cheguei lá na casa dele. Ele é um ex-petroquímico, trabalhou na Petrobras muito tempo, e ele estava passando por uma depressão violenta. Estava com a vida destruída, família destruída, muitos problemas. E eu nem falei sobre negócio. Aí eu disse assim, não, só um pouquinho, não vim aqui para falar sobre negócio contigo, eu quero te ajudar. Não quero, deixa o negócio para trás agora, vamos falar sobre a tua vida, eu quero te ajudar. Não estou aqui só por isso não. Isso aí é outro capítulo. E aí ele foi sendo transformado, melhorou, começou a melhorar. Aí ele disse assim, não, faz o seguinte, tu vem aqui amanhã e eu quero falar contigo sobre negócio. Tá bom. Aí fui na quarta-feira na casa dele. Resultado, na quarta-feira, ele chegou e disse, Marrone, eu estou com uma grana aí para investir e eu vou investir contigo, já decidi. É mesmo? E fizemos um plano e ele, naquela ocasião, investiu R$150 mil comigo, na confiança plena como irmão. Isso eu estou falando aqui coisas bem detalhadas. Ele investiu como irmão, R$150 mil comigo. Sem pegar um cheque, uma nota promissória, sem pegar nada, na confiança. Aí eu via realmente a mão de Deus ali. Em cima daquele voto que Ezequiel tinha feito, Deus estava operando e dando uma resposta objetiva. Sem a gente procurar, sem fazer esforço, Deus moveu uma resposta. Então, as coisas começaram a vir de uma forma objetiva na nossa vida. E gradativamente Deus foi fazendo uma restauração na nossa família, na nossa vida, tanto na minha vida pessoal com a Adriana, porque nós, como casais, também passamos tribulações, nós também passamos por dificuldades. Os meus filhos começaram a crescer. Hoje eu tenho o Ezequiel e o Moisés como os meus melhores amigos. Tenho também aqui hoje o meu querido Alex, que é um irmão, um filho, posso dizer assim. Tenho pessoas que a gente conhece aqui como ligadas a gente, como família, né, que são pessoas que têm um vínculo próximo, e que Deus começou a fazer algo profundo na nossa vida. Dentro desse propósito, que mais eu descobri ao longo de toda essa busca, foi o princípio da identidade. O princípio da identidade que Deus começou a dar ao meu coração como filho. Porque até então a gente sempre pergunta, vem cá, todo mundo é filho de Deus, né? E a gente entende pela palavra que o filho de Deus é aquele que realmente no seu coração ele entende que ele veio de Deus e que ele tem que se submeter a Deus como filho. E quando ele faz isso de coração, então ele passa a dar uma resposta para Deus diferente. Não como uma simples criatura de Deus, mas como um filho. Ele adquire uma identidade. Uma passagem da palavra diz que a todos quantos recebem Jesus no seu coração, Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então, quando a gente passa a fazer isso, a gente passa realmente a experimentar
a condição de poder chamar Deus de Pai. Em todo esse processo, uma das coisas que Deus fez, eu pontuo, em 2002, eu tive a alegria de poder levar minha mãe às águas. Ela se batizou, ela hoje congrega, ela é uma pessoa realmente... Mas é importante dizer que Deus mudou a vida dela. Minha mãe era viciada em bingo, ia no bingo todo dia. Completamente viciada. Ela dizia, ô mãe, vamos lá, vamos largar isso aí, se não te dá nada. Ela, uma vícia todo dia, você sabe o que é isso, né? Alguns que conhecem. Todo dia ela ia no bingo. E aí, em 2002, ela teve uma situação muito forte na sua vida, passou por uma crise emocional muito grande e teve um aneurisma cerebral. Teve um lapso de memória, saiu de si. Não foi fácil. Todo mundo, os médicos diziam, olha, ela desenganaram, diziam, olha, ela vai recuperar talvez em 6 meses a consciência e pode ficar sequelas. Na época nós dissemos, eu creio que na graça de Deus, no poder que há através da fé, ela vai ser curada. No mesmo dia, ela voltou a si. No mesmo dia, ela foi curada. Isso fez com que ela fosse para o nosso meio e se batizasse. E hoje ela participa conosco das reuniões, nós temos uma comunidade cristã, e ela está sempre conosco. Meu pai, da mesma forma também, tem estado presente, tem ouvido a palavra. Hoje ele é assíduo no sentido de querer crescer, querer ouvir e se render, porque o italianão sempre é muito duro, né? Muito forte nos seus princípios, mas hoje ele também tem rendido seu coração a Deus. Sempre teve uma fé muito forte em Cristo, mas dentro do princípio religioso, hoje o princípio dele tem sido através da fé no nome de Jesus. Então, o que mais nós vemos, eu sempre costumo colocar algo importante, que o que nos muda, o que nos transforma. E eu quero colocar isso aqui agora de um modo todo especial para a tua vida. De um modo todo especial para o teu coração. Eu não conheço cada um de vocês pessoalmente. Tampouco vocês, mesmo ouvindo meu depoimento, podem me conhecer pessoalmente naquela questão bem particular. Mas um pouco da minha vida, vocês conheceram um pouco da minha família. Mas algo que me chamou sempre a atenção foi o princípio do amor de Deus. O amor que transforma. O amor que muda. O amor que liberta. Dentro desse princípio do amor, em 1994 eu tive uma experiência muito grande. Uma das experiências muito profundas com esse amor que transforma. E eu tive a oportunidade lá em Bento Gonçalves de ouvir uma palavra. Eu participei, eu fui preletor de um encontro em Bento Gonçalves e haviam lá uma plateia, bastante italianos e alemães. Pessoas bastante ligadas à tradição europeia. E nós estávamos partilhando uma palavra e lá pelas tantas eu contei um testemunho de um conhecido meu, que um dia ele estava estudando a palavra, estudando a própria Bíblia. Ele estava estudando a Bíblia, e ele estudando para preparar uma mensagem, e o filho dele, um pequenininho, corria até o escritório onde ele estava e perguntava, pai, eu quero te falar uma coisa. E ele dizia, filho, só um pouquinho, o pai agora não pode. Passados 3 minutos, a criança vem de novo, pai. O pai disse, por favor, filho, agora o pai não pode. Aí o filho vai lá, aquele filho que sobe na janela, sabe, sobe na porta, e vai lá em cima e se atira, e vem ele correndo de novo no escritório, pai, é só mais um pouquinho, pai. E o pai, por favor, meu filho, o pai já disse, o pai agora não pode. A criança abaixou a cabecinha. Aí o pai viu que ele ficou muito triste, né? Disse assim, tá bom, filho, fala, o que tu quer? Aí o filho disse assim, pai, tu é tão inteligente, pai. Eu te admiro tanto. Eu só queria que tu me explicasse, pai, por que eu te amo tanto? Quando ele disse assim, por que eu te amo tanto? O pai não tinha mais o que falar. O pai saiu da cadeira onde estava, se ajoelhou e disse assim, vem cá. Abraçou ele. Ficou abraçado nele, chorando durante os 5 minutos. Disse assim, perdoa, filho. Perdoa o pai não ter te escutado antes. Perdoa o pai não ter te escutado antes. Aí aquele filhinho abraçou o pai, ficou ali com ele, beijou ele, enfim, ficou e tudo certo. O pai parou até de estudar a palavra, disse que a palavra era aquilo. A palavra era aquilo ali. Era mais importante. Eu contei esse testemunho lá em Bento Gonçalves. No outro dia, as famílias vinham falar do que aconteceu e um casal veio à frente e disse o seguinte, nós passamos uma experiência. Ontem, quando chegamos em casa, o meu marido colocou o carro na garagem, subiu, e o marido nem falava nada, só chorava. O marido subiu, abraçou o filho e chorou com o filho durante 10 minutos, pedindo, me perdoa, filho, por o pai não te escutar.
Sabe que nós que somos empresários, homens, mulheres, posso colocar hoje, são mulheres também de negócio, mas empresários, homens, hoje eu tenho essa situação com os meus filhos. Por isso eles estão aqui hoje também. Eu tenho aprendido com Deus que o que eu tenho de mais precioso para dar para eles não são riquezas. Não são... O legado que eu quero deixar para eles não é um carro, uma casa, propriedades. Não é essa herança. O maior legado que eu posso deixar para eles, e eles me pedem hoje, é a minha atenção. É eu estar presente com eles. Então eu quero dizer para você que é pai que está aqui. Para você que é mãe. Se tem algo que você pode ainda nutrir e dar, dê atenção. Dê o carinho. Dê o amor para os seus filhos. Para as pessoas que você ama. Hoje nós temos falado até na relação marido e mulher. E eu quero concluir essa parte daquilo que Deus tem feito hoje nos meus 50 anos. Hoje eu posso dizer que vivo num processo de edificação, de estruturação, de sedimentação daquilo que Deus tem para a minha vida. Hoje eu sou um servo de Deus, sou empresário, como foi citado na release toda, tenho servido a Deus também. Hoje eu trabalho na construção civil, trabalho como produtor de programas de televisão, atuo na mídia em geral, mas atuo também na edificação de vidas. Tenho um projeto social que eu coordeno, chegou agora a fim, num convênio que nós tínhamos com mais de 300 crianças aqui no estado, em que tive a honra de ser coordenador geral desse projeto. Depois até posso subir alguns folders para vocês conhecerem. Projeto mais que vencedor, onde nós ajudamos crianças de tudo que é lugar. Então Deus tem feito muitas coisas. E aquilo que é mais prazeroso hoje é ver corações que conhecem a Jesus de uma forma pessoal. Que podem dizer assim, agora estou começando a entender o porquê, da onde eu vim, o porquê que eu estou aqui e para onde eu vou. E eu quero te falar nessa noite que busca estas respostas. Que Deus tem essas respostas para o teu coração. Então eu quero convidar vocês agora a ficarem de pé. Dentro desse princípio, nós sabemos que sempre, a gente diz assim, né? Tem uma passagem nas Escrituras que diz que Jesus multiplicou o vinho, ele transformou a água em vinho, aliás, depois de ter acabado. E as pessoas disseram que aquele vinho era o melhor. Eu acredito que, daquilo que a gente pôde tentar transmitir para cada um, o que tem agora é tão especial. E eu quero realmente pedir a Deus que o que tu receba em tua vida, em teu coração, seja algo incomparável. Nossa intenção e nossa palavra não é voltada para a questão religiosa, não é essa. Nós não falamos de religião. Nós não abordamos uma religião em específico. Nós abordamos o princípio Cristo. Esses tempos eu fui num local e me perguntaram assim, fiquei sabendo, Marrone, que tu é pastor, né? Disse assim, tu é evangélico. Disse assim, não, não sou evangélico, eu sou cristão. Disse assim, como assim? Não, eu sou cristão. Aí ele perguntou, mas tu não é pastor? Eu disse assim, sou. Graças a Deus eu sou hoje um pastor. Tá, mas tu não é evangélico? Eu disse, não, eu sou cristão. Mas por quê? Qual é a diferença entre evangélico e cristão? Eu disse assim, olha, eu respeito, cada um pode chamar como quiser. Só que na Bíblia diz que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, e então hoje eu sigo a Cristo. Aí eu disse, que interessante, quero conhecer isso aí. Ser um cristão é seguir os princípios de Cristo. Nós pregamos o amor que une, o amor que transforma, o amor que faz a diferença. Eu tenho convicção que hoje aqui nesse encontro da Donep, que são homens de negócio, podemos citar mulheres de negócio, hoje a mulher tem esse princípio também, essa condição, mas que Deus faça essa obra agora na tua vida, meu querido, através dessa pequena oração que a gente quer fazer agora, ok? Te convido a inclinar tua cabeça por um momento, fechar os teus olhos. Eu gostaria que de coração tu expressasse com teus lábios o teu desejo de conhecer essa verdade, que pode sim e que vai, e através dessa oração,
Tenho certeza que Deus vai tocar o coração aqui de muitas pessoas. Tenho certeza que no teu coração respostas vão começar a emergir, desejos vão começar a acontecer de buscar respostas, e essa tua busca vai se traduzir em um encontro. Porque na palavra o Senhor diz algo muito interessante. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele também diz através de um profeta, diz assim: então clamareis a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu querido, meu amado, Deus sabe por que te trouxe aqui. Deus sabe os anseios do teu coração. Deus sabe aquilo que tu está precisando nessa noite, que talvez tu não fale para ninguém, mas que quando tu está em casa, à noite, na tua cama, com tua cabeça ao travesseiro, muitas coisas vêm à mente e tu talvez não consiga nem dormir direito, mas essa noite, Deus pode agora, no nome de Jesus, colocar a semente de transformação em tua vida. E eu peço em nome de Jesus, e peço que tu ore agora comigo, e tu possa dizer com tuas palavras de modo tão singelo: Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu sei que em Ti eu posso encontrar as respostas que busco, aquelas que eu preciso. Então, Senhor Jesus, toca em meu coração, mostra-me de que modo eu preciso agir, aquilo que preciso fazer para Te encontrar de uma forma mais pessoal. Em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida, a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos diante do Senhor. Preciso das Tuas respostas. Fala ao meu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, a alegria que nós temos de estar aqui hoje, ela é tremenda. Nós oramos hoje dentro do princípio de revelação de Deus. E quando nós estamos orando, eu tenho certeza, e Deus, Ele fala isso de um modo tão pessoal, dentro da nossa vida, dizendo assim: eu quero falar contigo, eu quero trazer respostas ao teu coração. E essa semente fica hoje, né, querido Humberto? Ela fica hoje, querido Sérgio, no coração de cada pessoa que está dizendo assim: ó, eu quero conhecer mais. A continuidade depende da tua busca. Então, o convite que fica e a ênfase que fica é: busque, e o Senhor vai se revelar a ti. E a verdade, ela traz um processo de libertação, um processo de conhecimento, onde as coisas realmente mudam. Ok? Amém? Bem, muito obrigado.